Pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Vou começar o dia aqui falando um pouco para vocês sobre fibromialgia, né? Uma condição de dor crônica que acomete muitas pessoas pelo mundo e é uma condição muito debilitante, né? As pessoas que sofrem de fibromialgia são pessoas muitas vezes com quadros emocionais associados com ansiedade e depressão devido a todo dia dormir e acordar com dor, né? Então imagina como seria uma condição quando a gente se transporta para uma experiência social que essas pessoas passam em acordar e dormir com dor, né? E principalmente uma coisa interessante é uma qualidade de sono ruim. Então mesmo nas poucas horas que você vai tentar dormir, a qualidade do sono ser de tão péssima qualidade, né? Que você acorda exausto, cansado e associado a isso a quadro de dor. Então, pessoal, a fibromialgia ela é uma condição que acomete várias pessoas pelo mundo, principalmente as pacientes do sexo feminino, né? São as principais, é o principal público, né, acometido. A fibromialgia, pessoal, é um quadro sindrômico, né? Ou seja, ela vem acompanhado de sinais e sintomas, entre eles os principais mais característicos do paciente que tem fibromialgia é um quadro de dor generalizada, né? Ou seja, uma dor espalhada por todo o corpo, acompanhado de sensações de fadiga, ou seja, aquela sensação de cansaço, acompanhado de alterações cognitivas, né? Muitos desses pacientes relatam problemas de memória, lapsos de memória, e esse é um ponto que termina com o tempo levando a quadros ansiosos e depressivos associados e a outros problemas que muitas vezes as pessoas não associam ao quadro sindrômico da fibromialgia, como síndrome do intestino irritável, síndrome das pernas inquietas, né? Então a fibromialgia ele é um quadro ainda idiopático, ou seja, a gente não sabe determinar a causa precisa da fibromialgia. Acredita-se ser um distúrbio multifatorial, ou seja, distúrbios psicológicos, distúrbios comportamentais, alguns gatilhos podem ser desencadeados por processos traumáticos, um fundo genético ali que exacerba esses sinais e sintomas que aparecem no paciente fibromialgico. Uma característica importante é a baixa qualidade de sono, como eu falei para vocês, que não leva a um processo de reparação, ou seja, o paciente ele acorda com dores, né? E essas dores ao longo do tempo vão consumindo ele, né? Vão consumindo o estado emocional, e esses fatores todos se juntam para formar a síndrome que é a fibromialgia. Um ponto importante, né, na fibromialgia, que às vezes essa dificuldade do paciente entender quem ele procura para tratar, né, e qual seria o profissional mais adequado ao tratamento, é uma coisa que norteia também a readequação de uma categoria de doença que perpassa ali pela especialista em dor, perpassa pelo especialista em dor, passa também ali pelo reumatologista, passa por um neurologista, né? Então hoje acredita-se que a fibromialgia, o paciente ele apresenta um distúrbio de processamento sensorial, ou seja, a percepção de dor dele é uma percepção de dor aumentada, mais amplificada, né? Então é um paciente que uma condição normal, uma dor pequena, é uma dor pequena. No paciente fibromialgico, uma dor pequena se torna uma grande dor, né? Então há uma amplificação, né, por conta desse distúrbio neurosensorial. Os tratamentos convencionais clássicos, né, que a maioria termina sendo abordado, passa por medicações, por acompanhamento psicológico, né, com terapias cognitivas comportamentais, passa por atividades aeróbicas de baixo impacto. Então é vamos dizer, o que mais é executado atualmente aí pelo mundo, um olhar mais
interdisciplinar, a gente pensa sempre que na abordagem do paciente fibromialgico, esses múltiplos aspectos, né, que a gente falou, sono, alimentação, exercício, tratamento, eles têm que ser abordados de uma maneira sistemática, uma vez que se a gente vai tratando de maneira fragmentada, eu diminuo muitas chances do paciente obter sucesso em melhoria na sua qualidade de vida e controle dos sinais e sintomas da fibromialgia. Portanto, pessoal, é interessante quando a gente senta na frente com um paciente fibromialgico entender todo um contexto, né? Se a gente falou que os fatores ambientais ele pode sim desencadear um aumento da crise, né, da fibromialgia. Se a gente entende que o ambiente psicológico, né, psicossocial nosso, ele vai amplificar os sinais e sintomas da fibromialgia. Se a gente entende que fatores relacionados a trabalho, a execução de trabalho, eles vão aumentar os sinais e sintomas, né, da fibromialgia, pensando num fator de regulação sensorial, né? Ou seja, os ambientes em que o paciente tem que executar manobras que vão desencadear de alguma maneira amplificação sensorial, somática, né, dessas questões de dor, é claro que esse ambiente de trabalho ele tem que ser revisto. O ambiente familiar a gente tem que compreender um pouco para entender se esse ambiente de alguma maneira contribui para a piora, né, dessa doença. Entender também no contexto de atividade sociais, né? Então, assim, se é um paciente que é mais recluso, ele socializa, entenda a importância da prática de socialização, da prática de uma boa convivência. Se é um paciente mais recluso, né? Se é um paciente mais isolado, né? Entender que tudo isso faz parte do contexto biopsicossocial do ser humano, que é importante ser abordado. Quando a gente senta então com um paciente fibromialgico, a gente vai traçar estratégias de tratamento visando abordar todos os pontos que são importantes no seu tratamento, como avaliação do seu estado de sono, isso abordando desde da preparação para o sono, da avaliação propriamente dita do sono e no despertar, e ter uma noção nessa janela como é que está sendo o processo de reparação e qualidade do sono desse paciente. Outro ponto importante é a elaboração de um programa de exercícios, né, voltados para que o paciente entenda o que é melhor ou de pior qualidade para ele, que muitas vezes o paciente ele quer treinar um esporte, alguma atividade que muitas vezes aumenta essa captação sensorial e piora o quadro de dor. Portanto, entender o que seriam mais adequados como modalidade esportiva, avaliando ele como paciente, entendendo se ele tem alguma limitação física, se ele tem algum quadro ali que teoricamente pode colaborar junto com esse exercício a piorar a fibromialgia, torna a prescrição de exercício uma coisa muito particular para cada paciente. Então, sono, elaboração de um programa de exercício e treinamento. Terceiro ponto, a parte alimentar. Então, não que a alimentação cure fibromialgia, mas que hoje existem vários estudos sobre alimentos específicos que pioram os sinais e sintomas da fibromialgia, como alimentos fermentadores, como alimentos ricos em oxidantes, né? Então, todo esse contexto alimentar, ele de alguma maneira soma-se a essa cadeia ambiental, psicológica, e vai junto com ela exercer um poder maior de amplificação desses sinais e sintomas. Então existem conservantes alimentares que eles funcionam ali meio como estimuladores dos receptores de dor, e é importante que o paciente ele compreenda, né, que
dentro desse padrão alimentar existem estratégias dietéticas e alimentos que vão favorecer a melhora dele, e tem outros que vão favorecer a fibromialgia, piorando os sinais e sintomas dele. Um outro ponto importante é a estruturação de um tratamento, né? Então, tratar, realmente entender, explicar como é que as medicações, quanto tempo essas medicações começam a fazer efeito, qual é o tempo esperado de tratamento, o que é que eu espero que melhore ou não com essas medicações, quais os efeitos colaterais, que muitas vezes quando vai se usar alguma medicação ou alguma suplementação, espera-se uma resposta muito imediata que não é característica dessa substância promover isso, e algumas delas que podem sim apresentar efeitos colaterais que muitas vezes levam ao abandono, né, do tratamento já de imediato, privando-se assim às vezes de fazer um ajuste para tentar diminuir esses efeitos e tornar esse tratamento mais concreto, mais palpável e realizável. Então é importante essa conversa de proximidade com o paciente para que ele não abandone a estratégia do tratamento devido a algum efeito colateral da medicação que pode ser ajustado, com certeza. E um ponto importante é quando a gente analisa todo nesse contexto biopsicossocial, entender que o acompanhamento de terapias, né, cognitivas como comportamentais, então técnicas de tratamento de terapia cognitivas comportamentais são importantes para fechar aí um atendimento interdisciplinar mais amplo, né? Portanto, pessoal, o que eu na maioria das vezes observo no consultório são pacientes que vêm com tratamentos, vamos pensar assim, estrategicamente muito pobres, né? Assim, o paciente muitas vezes eles ancoram a esperança e a fé deles em cima da medicação. Só que, como a gente está acabando de falar aqui, fibromialgia é um amplo espectro de mudanças e de tratamentos, né? Não envolve só o tratamento medicamentoso. Então, a maior dificuldade que talvez vai ter para você, é justamente você compreender isso e executar, né? Executar de uma maneira clara e ordenada na sua cabeça, para que você consiga lograr êxito em melhorar e ter qualidade de vida com a questão do gerenciamento dos sinais e sintomas da fibromialgia. Tem medicamentos que te ajudam a sair da crise, terapias com medicações venosas, que auxiliam sim nessa melhoria daquela crise mais álgica que não está cedendo com medicações por via oral. Existem terapias em desenvolvimento mais atuais, com aspectos promissores no tratamento da fibromialgia, né? Então são as novidades que a gente tem aí, que no segundo momento eu volto aqui para falar especificamente de cada uma delas, baseado em artigos com níveis de evidências mais altos, para vocês entenderem e vocês processarem de maneira mais clara o que é que vocês estão visualizando ali para vocês, né? Então, entender que medicina, pessoal, não é uma ciência exata, né? Então, muitas vezes dentro de um processo de progressão, de tentativa de ajudar alguém com fibromialgia, lançando tratamentos inovadores ou tratamentos novos, mas sem sensacionalismo, né? Como também há uma depreciação muito grande dos métodos conservadores, né, em comparação a métodos inovadores, porque senão a gente se engessa e nunca vai querer pensar um pouco fora da caixa, né, do convencional, uma vez que o convencional ele foi ali tentado, né, na sua grande maioria para todos. E aí, como eu falo para vocês, às vezes um paciente mesmo usando canabidiol e ter uma resposta melhor do que se usasse uma pregabalina, usasse alguma outra medicação dessa mais clássica. E para ele aquilo funciona muito bem. E já para outro não funcionou tão eficazmente, né? Então é isso. A mensagem que eu deixo para vocês é que fibromialgia precisa ser abordada de uma maneira
protocolada, e o protocolada precisa da adesão do paciente para que ele execute as partes que pertencem a ele realizar.